Então, o primeiro deles é royalties, né? Então, royalties é o seguinte, é uma participação, né, que as empresas concessionárias de petróleo e gás, né, pagam para o Estado e, por sua vez, é repassado para os municípios, né? Nós não temos, aqui está, isso aqui não é a Petrobras que faz, tá? Isso aqui está a costa litoral do estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Isso aqui estão os blocos exploratórios e os campos de produção descobertos aqui no litoral sul do Brasil. Aqui está a divisão, a divisa do mar territorial, tá? Isso aqui é a costa de São Paulo, aqui é do Paraná e Santa Catarina para cá. Observe que nós só temos um campo de petróleo descoberto aqui no litoral de Santa Catarina, que é o campo de Cavalo Marinho. E esse campo não está em produção ainda. Tá? Agora nós temos blocos exploratórios aqui. Vocês já ouviram falar muito aí pela mídia, e também já foi citado aqui hoje, que nós estamos, o campo de Tiro e Sidon, observe, ele está aqui na frente do litoral de Santa Catarina, tá? A cerca de 200 quilômetros da costa de Santa Catarina, tá? Mas ele pertence a águas territoriais do estado de São Paulo. Tá? Então, essa produção desse campo, ele está aqui, ó. Essa produção desse campo, os royalties estão indo para São Paulo. Né? Então, o que nós precisamos aqui? Nós precisamos botar esse campo em produção, né? E precisamos fazer novas descobertas aqui para aumentar a participação do estado de Santa Catarina nos royalties. Mas, mesmo assim, o estado recebeu aqui, o ano passado, 28 milhões, tá? Em royalties. Basicamente é ali o terminal, né, ali de São Francisco do Sul e aquelas cidades adjacentes que recebem essa participação. E só para vocês terem uma ideia, tá aqui a participação dos demais estados brasileiros, tá, nesse percentual. Essa alíquota é determinada por lei, tá? Não somos nós que determinamos, mas a gente simplesmente paga. Né? Isso a gente paga a ANP, que faz a Agência Nacional do Petróleo, que faz essa distribuição. Ó, enquanto aqui o estado de Santa Catarina recebeu ano passado 28 milhões, para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que tem a maior produção de petróleo do Brasil, cerca de 80% do petróleo do Brasil está no estado do Rio de Janeiro, recebeu 4 bilhões e frações aí. Né? Então, assim, é um dinheiro violento, né? É uma grana que não faria mal nenhum para o estado que tivesse uma produção dessa. Tá? Bom, então os royalties não dependem da gente, né? Nós precisamos desenvolver coisas aqui, descobrir mais coisas aqui no estado de Santa Catarina para aumentar a participação dessa alíquota aí que é paga pela produção de petróleo. Tá? Bom, outra coisa é o seguinte, é tempo, relacionado a tempo. Né? Por que as coisas não acontecem, demoram a acontecer? Da equipe indústria do ano passado até hoje, o que evoluiu? O que aconteceu? Então é preciso que a gente entenda bem aqui, esse quadrozinho aqui, que é a cadeia produtiva de exploração e produção de petróleo. Né? Então, assim, eu tenho 3 grandes segmentos. Um é a exploração, outro é a área de reservas e reservatório e a área de produção. Tá? Então, a exploração é aquela descoberta. É quando você vai descobrir uma jazida, descobre, perfura um poço, com base em algum estudo geológico, né, com base em sísmica, descobre o campo, depois você passa por uma fase de delimitação, estudos para você delimitar aquela jazida, faz os estudos de reservatório, até você chegar na produção. Tá? Então isso aí, tá? Tem um divisor aqui, que é a área de reservas e reservatório, a parte de estudos e de projetos, né, que delimita, tá, essa atividade para cá, como com esses verbos aqui, explorar e descobrir, né, e daqui para frente é o explotar ou produzir. Né? Então nessa cadeia aqui, tá, se você começa aqui da exploração, você vai ter cada vez, até chegar na produção, você vai ter cada vez investimentos mais crescentes. Né? Seus investimentos cada vez são maiores. Né? E os riscos decrescem, porque você vai obtendo os dados, né, até chegar na fase de produção. Então isso aqui é importante, isso não pode ser feito da noite por dia. Né? Então você descobre uma jazida de petróleo, tá certo? Está aqui da geologia, aqui uma seção sísmica, você perfura um poço, que a gente chama de poço pioneiro, tá certo? Tá aqui as camadas de rocha, aí você descobre o petróleo, aí você coloca esse poço em teste, né? Em teste de produção, para ver vazão, medir as características desse reservatório de petróleo. Tá? Se for atraente, né? Se tiver uma boa perspectiva, então você faz a declaração de comercialidade junto à Agência Nacional de Petróleo, né? E você parte para os estudos de um plano de desenvolvimento. Como é que você vai desenvolver essa jazida? Tá? Então,
Então aqui, desenvolvimento, a gente chama Plano de Desenvolvimento, ou PD, pela sigla de PD, né? É o projeto de desenvolvimento da produção do campo de petróleo. Aí você vai envolver todas as disciplinas, uma série de disciplinas, como caracterização de reservatório, a parte de engenharia de poços, que tipo de poço que você vai perfurar, né? A parte de instalações submarinas, a parte de instalações de superfícies, né? E a parte de saúde, meio ambiente e segurança, né? Então, tudo isso aí, tá? Você faz de uma maneira muito interativa, com o máximo de cuidado, para não agredir o meio ambiente. Então, isso não pode ser feito da noite por dia. Então, isso é demorado, né? Então, entre a descoberta e você colocar um campo de produção aí, tá? Então, é na faixa de uns 5 anos de estudos, em média, tá? Então, é dessa maneira, por isso que esse processo é mais demorado, tá? Bom, e quando a gente fala em unidade operacional do Sul, isso aqui é só para você se localizar e saber o que significa essa unidade operacional do Sul. Eu fiz aqui um desenho aqui, colei as coisas aqui para vocês entenderem onde é que a unidade operacional do Sul está no organograma da companhia, né? Nós temos aqui a Petrobras, né, com a presidência, e nós temos 6 diretorias, tá? Uma diretoria financeira, uma de gás e energia, uma de exploração e produção, uma de abastecimento, uma internacional e uma área de serviço. Nós, aqui na unidade operacional de Itajaí, nós estamos ligados aqui à diretoria de exploração e produção, tá? E nós temos 9, né? 3, 6, 9 gerências executivas. E a gerência executiva a qual nós estamos ligados é a gerência executiva do Sul-Sudeste, tá? E essa gerência executiva tem 5 gerências gerais, tá? A UO Espírito Santo, a UO Bacia de Campos, a UO Rio, a UO OBS e agora a UO Sul, que foi criado no ano passado. Então esse aqui é o nosso lugar no organograma da empresa, tá? Isso é feito de acordo, né, com um caráter geográfico e geológico, né? A gente explora as bacias sedimentares brasileiras, onde ocorre o petróleo, né? Então aqui tem a bacia da margem equatorial e a bacia de Solimões Amazonas, que é a UO Amazonas que cuida, né? E por aí vai. Tem a UO Espírito Santo, né? A UO Bacia de Campos e a UO Sul, criado ano passado, é responsável, ficou para cuidar de todos os blocos exploratórios aqui da parte sul da Bacia de Santos, tá? Mais a bacia parte da Bacia do Paraná e a Bacia de Pelotas. Então, a jurisdição nossa é isso aqui. Antes, né, a Bacia de Santos ela vai do litoral do Rio de Janeiro até o Alto de Florianópolis. E a partir do Alto de Florianópolis, uma feição geológica, eu tenho uma outra depressão que é a Bacia de Pelotas, né? Então a Bacia de Santos, né, ela é dividida em polos de produção. É o polo de Merluza, um campo que já produz há bastante tempo, polo de Mexilhão, polo de Uruguá, o chamado polo pré-sal, onde tem esses campos que descobriram o pré-sal, e aqui o polo sul. Então nós aqui éramos, né, um polo de produção ligado ao Bacia de Santos, que era sediado na cidade de Santos. Então tudo nosso aqui, né, concorria, tá, com todos esses projetos, com todos os demais projetos da unidade operacional da Bacia de Santos, né? Inclusive projetos do pré-sal, né? Então os nossos projetos tinham que ter um tamanho bastante expressivo para a gente ganhar em concorrência na gerência geral da UOBS, que era o Bacia de Santos. Então a Petrobras, né, criou, né, depois da descoberta com a descoberta de Tiricido, né, uma importante descoberta que eu vou mostrar aqui para frente, né, a Petrobras resolveu valorizar o potencial dessa parte sul da Bacia de Santos e criou aqui a unidade operacional com o mesmo status das demais unidades. É o mesmo status da UOBS, mesmo status da UOBC, da UO Rio de Janeiro, UO Espírito Santo. E nós começamos, eu vou mostrar mais na frente, da maneira que a gente estava aqui como ativo de produção, bem pequenininho, né? Mas com trabalho agora com a responsabilidade dobrada. O importante que eu vejo nessa criação da UO Sul é que
o que é nosso aqui agora passou a ter o foco, né? Então agora tem quem cuida, né? Esse é o nosso negócio aqui agora. Tá? Então nós não vamos mais querer compará-los com os demais. Isso aqui é problema agora, entre aspas, né? Obviamente eu estou falando assim, de uma maneira assim, talvez não a mais correta de eu falar, né? Mas agora é o seguinte, a UOSul tem um negócio próprio. E é esse negócio que nós temos que desenvolver, seja ele de que tamanho for. Tá certo? Aqui está novamente aquele mapa lá com o litoral de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. O que nós tínhamos aqui? E o que nós temos até hoje? Né? Olha, nós temos uma plataforma de produção. Nós, quando eu falo aqui, Petrobras, tá? Bacia de Santos tem uma plataforma de produção de merluza, a plataforma de mexilhão, tem um navio aqui, um complexo aqui chamado de Uruguá, e outro aqui que é o campo, um FPSO, que é o campo de Lula, né, o Tupi, do pré-sal. E temos aqui um sistema de escoamento de gás, né, para exportar o gás que é produzido juntamente com o petróleo. Tá? E isso aí corre lá para o litoral de São Paulo, né, na RPBC ali, Cubatão, né? E aqui na região sul, o que nós temos aqui hoje na região sul? Nós temos aqui apenas uma plataforma de produção, tá? Em teste, testando os poços. Observe que nós não temos nenhum sistema de escoamento de gás aqui, tá certo? Tá? Então veja bem qual é a situação da Bacia de Santos e o que nós vamos ter que enfrentar, os desafios que nós aqui da área sul vamos ter que enfrentar da agora para frente.